Deixa eu ver aqui, está funcionando? Estão ouvindo? Paz do Senhor a todos. Está ouvindo? Amém. Então tá. Paz do Senhor a todos. Então, muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. E pastor está sempre fazendo desafios, né? E o desafio dele hoje é dar uma visão panorâmica da lição. E até o que ele quer é muito bom, né? Uma pessoa de fora que vai dar uma visão diferente. Depois, na quarta, ele corrige tudo que eu falar, né? Ele vai lá e depois põe tudo em ordem, mas isso é muito bom, né? Vou pedir já, está aqui já, né? Então nós vamos ver governo divino na mão humana. Ali está um pouquinho, talvez fique algumas coisas meio difíceis de ver, tá? Vocês fazem um esforcinho, porque está padrão, fica melhor. Mas vamos caminhando aí. E a minha ideia aqui é dar uma visão geral. E a visão geral é a liderança que vai acontecer nesses dois livros, 1º e 2 Samuel, né? E eu sempre falo assim, que se tem algo que eu amo na Bíblia, é o realismo da Bíblia. Por quê? Porque você vai ler esses livros e você vai ver homens que vão fazer coisas grandiosas, você vai ver homens fazendo coisas espetaculares, e esses mesmos homens que fazem coisas espetaculares, eles falhando, né? Então eu acho que isso é muito bom, porque você percebe que a Bíblia ela não disfarça nada, ela não esconde nada. Então você tem um menininho Davi que vai lá e que derruba um gigante. E esse menino Davi faz coisas extraordinárias, mas esse menino Davi, em algum momento da vida dele, ele mostra a fragilidade dele, as dificuldades dele. Então a gente lê a Bíblia e a gente percebe que ela está falando de gente como a gente, né? De líderes que são usados por Deus, estabelecidos por Deus, mas são muito abençoados. Mas um segundo ponto também que a gente precisa ter em mente, isso aqui é muito forte, nós precisamos ter em mente que toda autoridade que existe na terra é uma autoridade delegada, porque acima de todas as autoridades da terra, de todos os tronos da terra, está o trono do Deus Todo-Poderoso. Então isso significa o quê? Que qualquer pessoa que exerça autoridade nesse mundo, ele apenas está recebendo de Deus essa autoridade. A autoridade não é dele mesmo. O presidente dos Estados Unidos pode até pensar, o presidente de outras nações pode até achar que eles são os que mandam, ou assim, às vezes o poder emana do povo. O poder não emana do povo, o poder emana de Deus. É Deus que dá a autoridade, delega a autoridade dele. Até a sua autoridade como pai, a sua autoridade como marido, tudo isso é autoridade delegada. Deus pegou a autoridade soberana dele e foi dando para os homens para administrar as coisas humanas. Então, o tipo, né, governo divino em mãos humanas, a gente pensar que essa autoridade vai ser exercida por essas mãos humanas. Vamos lembrar quando Deus faz o homem, o que ele fala? Vamos só de abertura aqui, abre aí Gênesis 1:26. Gênesis 1:26. Tem que entender que é aqui que começa. 1:26. Deus criou o homem para exercer essa autoridade. Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e faz o quê? Domínio, né? Já aqui a autoridade, ele concede domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-as, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus criou o homem para realmente dominar, exercer esse domínio. Dentro daquilo que aconteceu da queda, o homem vai exercer essa sua liderança dentro desse limite da queda. Então pode passar o próximo. Tira isso aí, gente. Você repete depois isso aí. Então nós vamos lá. Então só para a gente ter uma divisão geral aqui, a gente pode falar de nesses dois livros, nós vamos ter 3 histórias. Então até no capítulo 1 ao 9,
Aqui nem sempre é fácil, porque você tem a transição, né? 9, o Saul está indo encontrar a ovelha dele e recebe a palavra de Samuel. Então, mas do 1 ao 9, a figura que vai aparecer aí é Eli e principalmente Samuel. Samuel vai ser a grande figura nesse momento. A gente pode colocar o Samuel ao lado dos grandes líderes, como Moisés, como Josué, como Davi. Ele realmente vai ser alguém que vai exercer um papel muito importante nesse momento de transição aqui. Depois do 9 até o 31, nós temos o governo de Saul, desde do seu início até a sua decadência, né, e até depois o suicídio de Saul. E o segundo Samuel 2, a figura ali central que nós vamos ter vai ser Davi. Então, só para a gente ter uma ideia do esboço desse livro, para a gente pensar que essas são as figuras principais. Agora, o que eu não consigo deixar de falar é que, ao mesmo tempo que a gente está lendo a história desses homens, com as suas falhas, com os seus erros, nós estamos vendo o plano de Deus se desenrolando, né? Então, vamos pensar, e a gente pensar aqui, já pensar em Davi, que Davi vai ser a figura do Messias. Vai ser com ele que a aliança vai ser feita, promessa de Deus, que através da sua descendência ele vai levantar aquele que vai reinar para sempre. E também lembrar que Davi vai ser aquela figura que, com todas as suas falhas, com todos os seus erros, ele vai se tornar o padrão. Porque todos os reis que vêm depois dele, como é que Deus vai avaliar? Foi fiel ao Senhor como Davi, seu pai. Não foi fiel a Deus como Davi, seu pai. Então ele vai se tornar esse padrão. Então aqui é um momento, esses dois livros são um momento em que essa linhagem messiânica, essa promessa messiânica, essa agir de Deus na história vai se determinar através de Davi. A coisa vai caminhando aí, tá? Então, ao mesmo tempo que eu quero apresentar eles, a figura dessas pessoas, a gente vê algumas lições para nós a respeito de liderança, tá? Então, começando aí, liderança, pode pôr o próximo. Põe o próximo. Então, tem essa frase que eu achei interessante colocar: liderar é saber sair de onde estamos para chegar aonde devemos estar. Então, você sempre tem que pensar na liderança, é isso que Deus está esperando da liderança. Há um alvo, há um povo para ser conduzido, há uma história para ser realizada, né? Há realizações para serem feitas, e você vai ter, se você é o líder, que ele tem a visão, ele sabe onde ele está, e ele sabe onde ele tem que ir, e ele vai fazer com que essa coisa aconteça. Então, esse é o propósito do líder. E aí nós vamos começar terminando, né? Para o próximo aí, terminando. Como é que termina? E aqui é para a gente entender esse momento de transição, para entender a importância da liderança, quanto que ela é importante para tudo, com todas as suas falhas, com todas as suas limitações, ela precisa. Então, o livro de Juízes termina assim, gente. Eu leio o livro de Juízes e eu fico nervoso, porque o livro de Juízes começa ruim e termina pior, né? Você vê assim um negócio e termina aqui: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E ele termina assim, mais ou menos para dizer assim, alguma coisa tem que acontecer, tem que ter uma liderança firme, tem que ter uma liderança focada, porque a coisa bagunçou, a ponto da pessoa lá, ele rouba a mãe, faz um ídolo com o que ele rouba, sequestra um sacerdote, e aí ele pega e fala: agora eu vou ser abençoado porque tem um sacerdote e tem uma imagem de escultura que eu fiz. Você tem ali guerra civil, as 11 tribos vão guerrear contra a tribo de Benjamim, você tem ali estupro, você tem ali uma série de coisas ruins. Então você começa a ver esse caos que eles estão vivendo ali no período de Juízes. Tudo é ruim, gente? Não. E a gente às vezes entende assim: nem o livro de história vai conseguir contar todos os detalhes, nem a Bíblia.
Então sempre, mesmo no meio desse caos, por exemplo, você lê o livro de Ruth, no livro de Ruth você encontra pessoas tementes a Deus, você encontra pessoas que aplicam a lei de Deus. Então você tinha ali um grupo que entendia, mas no geral, essa falta de liderança que você vai ter em Juízes vai gerar bastante caos. Então o livro de Samuel vai ser o começo dessa transformação, o começo dessa mudança. Então pode pôr o próximo aí. E aí eu quero pegar esses 4 pontos aqui para a gente só pensar um pouquinho nessa transição. Primeiro, os juízes, eles eram líderes freelancers. Você sabe o que é freelancer? Aquela pessoa que não tem aquele vínculo forte. Então, você vai ser juiz. Aí Deus levantava, ele fez o papel dele lá, morreu, acabou, agora o negócio bagunça de novo, era assim, bagunçava de novo. O tempo que aquele juiz estava lá, a coisa era boa. Daqui a pouco levantava outra, ia lá. Ele teve o papel dele, ele foi abençoado por Deus, ele foi ungido por Deus, só que faltava, faltava o vínculo profundo, né? Faltava o vínculo profundo. Esse é meu povo que eu estou cuidando, esse é o meu líder que eu estou seguindo. Faltava isso na vida do juiz. Me perdoe, gente, mas eu vejo o Sansão me dá desgosto. A gente pensa que ele é esse abençoado, que ele tem a força tremenda, tanta coisa absurda que ele fez na vida dele, né? Você vê tanto absurdo que ele fez na vida dele. Então você começa a ver o juiz, a gente vai ver Jefté, os negócios estranhos, a gente vai ver um monte de coisa estranha. Então você percebe que a liderança deles era uma liderança ainda deficiente. Faltava algo a acontecer, e é isso que nós vamos ter aí. E o terceiro ponto. O líder, gente, ele sintetiza o ideal dos seus liderados. Quando você segue um líder, para qualquer coisa, você segue porque você se identifica com aquilo que ele pensa, você se identifica com aquilo que ele faz, não é? Então você quer apoiá-lo, você quer levar avante. Então, o que aconteceu com aquele monte de juízes que muitas vezes não exerciam uma liderança por todo Israel, às vezes era só um lugar, às vezes era só até ele morrer, depois era outra pessoa completamente diferente. Então, eles não conseguiam criar essa identidade com aquele líder, diferente do que vai acontecer depois. Então, o liderado, ele sempre vai seguir aquele que vai identificar com aquilo que ele sente, aquilo que ele sabe, aquilo que ele está vendo. Então, ele vai seguir ali. E aí isso aqui é muito importante. Todo líder passa, mas a liderança precisa permanecer. Os homens vão ser sempre passageiros. E eu quero colocar isso aqui. A gente às vezes fala de liderança, a gente pensa no pastor da igreja. Mas aquele que dá aula numa escola dominical também está liderando aquele lado. Se você tem outra atividade na igreja, você é o líder. Então você sempre tem que pensar que aquilo que você está fazendo é maior do que você, porque você vai passar. A gente vai olhar e a lista dos reis de Israel é grande, eles passaram. Mas a história que Deus estava escrevendo através da história que Deus estava agindo, ela tinha que continuar. Então, quando o líder ele vai achar que ele é o único e que acabou, não, ele tem que pensar que em qualquer momento ele pode passar, mas que aquilo que ele está plantando... Isso aí não é Deus não. Desliga esse negócio aí. Desliga esse negócio aí. Já passei tanto deixando com esse negócio aí, porque assim. Então, a gente tem que pensar que qualquer coisa que nós façamos é maior do que nós. Eu sou apenas aquele que Deus me colocou naquele momento, naquela situação. Mesmo que eu fique ali muitos anos, eu nunca vou ficar eternamente. Então aquilo que eu estou fazendo para Deus é mais importante do que eu. Aquilo que Deus está fazendo através da minha vida, liderando, levando, conduzindo, é maior do que eu. Então a liderança, todo líder vai passar, mas vai ter que ter uma liderança ali. Uma passagem que sempre me toca na Bíblia é quando Moisés morre e Deus vai falar com Josué. A primeira coisa que ele fala para Josué: Moisés, meu servo, morreu. Ele vai falar: Moisés, meu servo, morreu. O que ele quer dizer é o seguinte: ele morreu, mas não é para parar, não. Ele morreu, mas não é para acabar, não. Porque a minha obra, ela continua. Agora é a sua vez, né? Agora é o seu momento, é a sua fase, que vai passar também, tá? E vai embora também. Mas nós pensamos que Moisés podia ter passado, mas Deus não passa. Né? O que Deus tinha que fazer, Deus tinha que fazer. Então a gente pensar que aqueles líderes dos juízes era um tipo de liderança muito fluida, era um tipo de liderança com um vínculo muito fraco, era um tipo de liderança que às vezes a coisa morria com o líder e bagunçava outra vez, porque não ficaram estruturas, porque não ficaram
determinações, que não ficaram instituições para que aquilo pudesse continuar em frente. E aí a gente pensa aqui, próximo aí, algumas coisas que são... isso aqui eu todo ano, as agendas, eu tenho sempre uma agenda, isso aqui eu escrevo todos os anos nas minhas agendas, na abertura da agenda, eu escrevo essas coisas aí, tá? Para eu guardar isso. Primeiro, sem liderança, nada acontece. O líder é aquele, eu até não pus a frase, mas tem uma mais ou menos assim, que o líder é aquele que ao invés de dar desculpa, ele vai agir, né? Então, se não tiver alguém para falar, vamos fazer, pegar um grupo de pessoas e fazer, vamos fazer, normalmente as coisas não vão acontecer. Então, sem liderança, nada acontece. E quanto mais você tem uma liderança, que as coisas vão acontecendo, porque ele vai estabelecendo padrões, ele vai estabelecendo alvos, ele vai buscando de Deus aquilo que ele quer, e aí as coisas começam a acontecer. Segundo, sem a liderança nada continua, porque esse era o problema do juiz. Morreu o juiz, até levantar outro, até ter outro, a coisa já tinha bagunçado, já tinham saído do caminho novamente, e aí a coisa ficava complicada. Então, para as coisas continuarem, é preciso que tenha essa liderança, né? Essa liderança falando vai. Eu lá no Vale eu dou discipulado de liderança para os alunos do segundo ano de teologia. E outro dia eu estava falando para eles, vocês às vezes não gostam, né, de alguém que cobra, de alguém que briga, de alguém que fala, mas se não falar, vocês também não fazem, né? Então assim, eu falei isso para todos nós. É uma bênção ter pessoas nos cobrando. É uma bênção ter pessoas nos exigindo. É uma bênção ter pessoas, muitas vezes, por que você não fez isso, por que você não fez aquilo, por que você não fez aquilo outro? Por quê? Porque a nossa tendência como ser humano, às vezes, é parar, é não continuar aquilo que precisa ser continuado. E o líder é aquele que vai fazer com que as coisas continuem. O problema dos juízes, eles morriam e não tinha alguém para mandar o povo continuar naquele caminho que até era bom, estava indo bem, mas aí faltou isso para continuar. Terceiro, sem liderança nada é superado, porque o líder é aquele que ele entende o papel dele, ele entende para que ele está ali, e aí surge o problema. Quantas pessoas, nas horas dos problemas, elas deixam o líder e vão embora? E o líder é aquele que vai ficar lá, e porque ele sabe que ele tem que ficar lá, e ele tem que superar aquele problema. Então, o líder é essa pessoa que na hora do momento difícil, ele fala, não, nós vamos passar por essa tempestade, nós vamos vencer essa tempestade, nós vamos lá. Então, é através dessa visão do líder que a situação é superada. Quarto, sem o líder nada se corrige. É óbvio que nós, como seres humanos, né, como pessoas falíveis, vamos cometer erros, vamos falhar, às vezes, repetidamente, e o líder vai ser aquele que vai mostrar, tá, isso aqui não era para ser feito desse jeito, isso aqui não era dessa forma, isso aqui não era assim, e aí é onde a gente vai se corrigir. Então, sem liderança, a coisa vai ficando lá, eles pecavam, não tinha alguém que falava, opa, para aí, vamos fazer a coisa certa. Quinto, nada se aperfeiçoa, porque não é só fazer. Se há algo que está no nosso coração, a gente sabe que o padrão de Deus é perfeição, e o líder é aquele que vai buscar aquilo que já está feito, fazer melhor, aquilo que já é realizado, realizar melhor. Então é o líder que vai ter essa visão, não, está bom, mas precisa aperfeiçoar. E, por fim, é o líder aquele que vai levar a coisa até o final. Sem liderança, nada chega até o final. Vamos só lembrar aqui que, apesar das coisas tremendas que Deus fez, abrir o mar, fazer cair pão do céu, água da rocha, uma nuvem cobrindo o vez de dia, coluna de fogo à noite, Moisés sumiu, pronto, acabou. O povo foi pro carnaval, gente, foi pecar, foi fazer as coisas, sei lá, se ele foi embora, sumiu. Então aqui você, se não tivesse Moisés ali, para levar eles até a fronteira, e depois um Josué, para ir terra dentro, eles não teriam entrado na terra. Então o líder é aquele que vai fazer com que as coisas cheguem até o final. Por isso essa transição desse governo teocrático, né, que os juízes iam julgando conforme a lei de Deus, para esse juízo, para esse governo agora monárquico, ele vai ser essencial para que a história de Israel caminhe. Se você for olhar o período dos juízes para o período dos reis, com todos os defeitos e falhas que a gente lê,
o reino teve uma ascensão muito grande, gente. Ele começou a ficar bom com Saul. Saul pode ter tido, espiritualmente ele não era adequado, nós não ter no nível que Deus queria, mas ele começou a centrar as coisas, ele começou a realmente criar a unidade que era necessária, que até então não tinha. E depois dele, Davi vai continuar e a coisa fica ainda melhor. Quando chega em Salomão é o auge do reino de Israel por causa disso. Então você vê que essa mudança de liderança, agora tem uma liderança focada, tem uma liderança contínua, tem uma liderança permanente, faz com que o povo consiga avançar e conquistar muito, muito, muito mais do que eles tinham conquistado nos tempos anteriores. A tendência do ser humano, de uma maneira geral, é oscilar muito, né? E você vê assim, em Juízes eles oscilam muito, tem hora que ele está tão bom, tão ruim, tão bom, tão ruim, mais ruim do que bom, então oscilava muito. E agora quando vem o reinado, isso tudo vai mudar. Mas aí, o próximo ponto que eu queria falar com vocês, e isso aqui não tem nenhuma intenção de ser crítico, né? Muito pelo contrário. Por isso que eu digo assim, que eu amo esse realismo bíblico, porque todos esses homens, eles expressaram a sua falibilidade, expressaram seus limites, né? Os melhores deles falharam, mas isso não é para eu ficar desesperado nem aflito, mas primeiro para eu olhar para mim, primeiro para reconhecer os meus limites, para eu aceitar os meus limites, para eu também respeitar a minha liderança, de eu saber que ninguém nunca na história teve uma liderança infalível e eu também não terei, né? Que ninguém na história nunca foi uma liderança infalível e eu também não serei. Então, e aí eu acho que isso tudo, ela abre o nosso coração para a graça de Deus. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso, qualquer coisa que eu vou fazer, eu preciso dele, eu preciso estar orando, eu preciso estar em contato com Deus, eu preciso exercer o que eu vou exercer, eu preciso fazer o que eu vou fazer na consciência de que a minha falibilidade me obriga a segurar a mão de Deus continuamente para ele me levar avante. Então eu vou ter desânimo, eu vou fazer escolhas que não são às vezes muito boas, né? Eu vou ter dias que eu vou estar muito bem, mas vai ter dias que eu não vou estar tão bem, e em tudo isso pensar que eu estou conduzindo alguém, estou levando alguém. Então essa consciência da falibilidade me leva a me quebrantar, me leva a buscar Deus, me leva a saber que é a graça de Deus que vai me fazer triunfar, né? E que quando Ele colocou você nesse papel de liderança para fazer isso, Ele sabe da sua falibilidade, Ele sabe da sua falha. Então isso ajuda também, talvez, a nos conservarmos humildes. Eu vejo assim, Davi, a Bíblia fala o quê? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então eu olho o que aconteceu com ele, não é para eu ficar me achando melhor que ele, mas para temer, né? Para eu saber se ele, que era esse homem segundo o coração de Deus, falhou. Senhor, eu preciso da tua graça. Um que deixa assim meu coração bem quebrantado mesmo é o Salomão. Porque Salomão é o homem, né? O homem mais sábio do seu tempo, e de repente você vê a situação dele, mas não é para eu rasgar o livro de Provérbios, nem rejeitar Eclesiastes, é para eu entender que por mais que Deus me abençoe, por mais que Deus faça na minha vida, eu tenho que permanecer humilde. Quanta gente foi destruída pelo orgulho da liderança, né? Algo foi colocado na mão dele, ele achou que aquilo fazia dele melhor do que os outros, fazia dele maior do que os outros. Não, daí uma responsabilidade que ele tem cumprir. Eu vejo isso aqui de falibilidade, eu vi uma história, ninguém se espante, mas era um livro de divulgação do Islã, ensinava como divulgar o Islã. Mas tinha uma ilustração muito bonita que eu guardei. Ele falava assim que tinha um homem andando em direção ao abismo e tinha uma multidão seguindo esse homem. E esse homem estava indo para o abismo. E de repente alguém grita assim, vocês estão indo para o abismo. Vocês estão indo para o abismo. E aí a multidão fala assim, não, meu líder é um homem muito sábio, meu líder é um homem inteligente, ele não ia levar a gente para o abismo não, isso aí deve estar enganado. E o líder olhou, ouviu e falou assim,
Não, esse monte de gente me seguindo, se eu tivesse indo no caminho errado, não tinha esse monte de gente me seguindo, não, eu estou indo no caminho certo. Então, às vezes tem a consciência de que líderes e liderados são essas pessoas falíveis, que precisam de direção, graça de Deus, e saber, eu preciso, Senhor, que o Senhor haja na minha vida. Então aqui nós temos a lista deles, e eu pus a lista das falhas. O Eli, a gente sabe a falha do Eli. A grande falha do Eli é que os filhos dele estavam lá na liderança, era como se fossem líderes trabalhando ali e fazendo todas as coisas erradas que a gente sabe que os filhos dele fizeram. Então, e olha, essas coisas assim que a gente olha, o Eli não é que ele não fosse alguém que conhecesse a Deus, era alguém que conhecia Deus, tanto que quando vem Samuel falando com ele, escutei alguém me chamar, ele fala, opa, tá certo, né? Isso é Deus chamando você. Quando ele chamar, você fala, eis-me aqui, isso é a voz de Deus. Ou seja, alguém sabia a voz de Deus, mas ele era falho, né? Essas coisas, eu digo assim também para a gente, nada dessas falhas dessas pessoas é para criar o Joabe. Abre aí 2 Samuel, capítulo 8, só para a gente pegar um pouquinho aqui o livro. 2 Samuel, capítulo 8. E aqui nós temos Samuel 8, nós temos Davi estabelecendo as lideranças dele. Versículo 15. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi fazia direito e justiça a todo o povo. Nós vamos continuar, mas deixa só aqui uma coisa que a gente percebe na Bíblia. Deus faz muita coisa através dos seus anjos. Quando a gente lê, tem livro da Bíblia que os anjos estão para lá e para cá, porque não para, né? Tem anjos de quanto é lado. Então até Deus, ele vai, nas ações espirituais, ele vai delegando, ele vai colocando. É Deus quem fez, a autoridade emanou dele, mas ele pôs pessoas. Davi fez, mas não fez sozinho. Aqui diz assim, versículo 16. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército. E Josafá, filho de Aiude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Aimaleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Seraías, escrivão. Também Benaía, filho de Joiada, estava entre os quereteus e os peleteus, porém os filhos de Davi eram ministros. Então você vê aqui grupos de pessoas, não tem outro jeito de fazer nada, não tem jeito de avançar, não tem jeito de alcançar os objetivos de Deus. Nenhum líder vai alcançar fazendo nada sozinho. Ele vai alcançar os objetivos de Deus tendo pessoas que estão ali ao lado dele, auxiliando e ajudando. E no meio de tudo isso aí, vamos lá agora primeiro, não vamos ler tudo não, tá, gente? Que é muito longo, mas vamos ler primeiro Samuel 23, que aqui tem um grupo seleto, que ficou conhecido como os valentes de Davi. Isso aqui é bonito. Esses homens foram homens que estiveram com Davi nas horas mais difíceis. Esses foram os homens que estiveram com Davi nos seus maiores desafios. E aqui no versículo 8 começa a falar deles. É isso mesmo? Perdão. Cadê aqui? Eu errei. Ah, não, perdão. É 2 Samuel, gente. Me perdoe. É 2 Samuel. Aqui, perdão. É 2 Samuel. Vai para 2 Samuel. 2 Samuel 23, depois em Crônicas ele repete lá essa lista mais ou menos, mas só para a gente ver aqui, esses homens que foram, aqueles que realmente foram a vanguarda, aqueles que ajudaram a estabelecer o reino. Talvez o nome deles não ficou escrito com detalhes das coisas que eles fizeram na Bíblia, mas com certeza na história eles realizaram o plano de Deus. Você talvez não esteja em um livro de história, amanhã futuro, contando a história da igreja, mas com certeza aquilo que você tem feito para o reino de Deus está lá anotado para a eternidade. Deus sabe aquilo que você fez. E aqui no versículo 8 diz assim: esses são os nomes dos poderosos de Davi, que Davi teve. José de Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele Eleazar, filho de Dodó,
filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Este se levantou, feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada, e naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele, somente a tomar o despojo. E depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, que havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Esse, pois, se opôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Só aqui para a gente parar aqui, só para a gente ver esses homens que vai lutar até a espada segurar, grudar na mão dele, outro que todo mundo deixa, todo mundo vai embora, ele sozinho vai lá, fica lá, todo mundo abandonou, ele permaneceu firme, e através dele Deus trouxe um grande livramento. E aí você tem uma lista de 30 e tantos que foram esses homens valentes de Davi e que foram uma bênção na mão dele. Eu estava lembrando que tinha uns 15, 16 anos, e eu, amigo meu, a gente era empolgado. E a gente lê essa passagem, a gente ia criar o Centro de Evangelismo Valentes de Davi. Era aquele negócio. É verdade, é bom jovem, porque jovem empolgado, né? Com Centro de Evangelismo Valentes de Davi, a gente põe aquilo assim. E a gente olha, então são esses homens com o seu zelo, com aquilo que eu falei, eles enxergavam em Davi aquilo que eles de fato queriam realizar, mas eles também não queriam passar por cima de Davi, eles sabiam qual era o lugar dele, que isso é importante, eles sabem qual era o lugar dele, o lugar que lhes pertencia. Eu acho bonito uma hora que Davi fala assim, Davi só fala assim, estou com uma sede, né? Eu queria daquela água lá do poço de Belém. Não pensaram 2 vezes, saíram, enfrentaram toda a guarnição dos filisteus, só para pegar a água daquele poço lá e trouxeram para Davi. E Davi era um homem tão honrado, quando Davi soube o que eles fizeram, Davi falou que eu não tenho coragem de beber essa água não, que essa aqui vocês quase morreram para me dar essa água aqui, vou oferecer ao Senhor, né? E aquilo para eles dava aquele senso de nobreza, porque Davi estava reconhecendo todo o esforço dele, eu não sou digno de beber, ele estava dizendo, eu sou digno de beber essa água aqui, porque vocês fizeram um negócio extraordinário. Então tudo isso é que faz a obra de Deus crescer, quando aqueles líderes que Deus está levantando encontram esses valentes que estão apoiando, encontra essas pessoas que estão ali ajudando, encontra aquele que vai ser o braço direito, né? Eu gosto muito disso aqui, tem algumas coisas que eu fico com dívida para escrever e vai amadurecendo, mas Deus muitas vezes nos chama para ser o segundo. Deus muitas vezes, às vezes as pessoas têm o pensamento de que estar onde Deus quer é estar em primeiro lugar. Não, estar onde Deus quer às vezes é estar no segundo lugar, às vezes é estar no terceiro, às vezes é estar no quarto, às vezes é estar no quinto. Estar onde Deus quer que você esteja, porque liderança em última instância é onde Deus me pôs, e se eu for fiel no pouco, Deus pode me pôr no muito. Mas às vezes eu vou ser fiel no pouco, e é o pouco, é aquele lá que Deus deu para eu ficar, para eu estar ali. Eu fico às vezes pensando, né, você vai falar muito de um diácono, que era um excelente diácono, era o melhor, era aquele diácono mesmo que assim, fazia coisa maravilhosa. E ele era um diácono tão bom, que o pastor quis colocar ele como pastor. E ele falou assim, pastor, eu sou diácono, eu amo ser diácono, gosto de servir. Não, mas já vi você pregando, você prega bem. Não, o senhor manda pregar, eu sou obediente, eu vou lá e prego, né? Eu falei, não, você vai ter pastor. Aí ele falou assim, eu perdi um diácono e não ganhei um pastor, porque ele não era ali para ele estar, não era aquele lugar dele, né? Então esses homens de Davi, eles tinham muito isso, eles eram esses valentes, eles eram esses apoiadores, como Joabe, eles eram pessoas que sabiam qual era o seu lugar, não eram pessoas cobiçosas, eram pessoas que fizeram a história que tinham que fazer e permaneceram onde tinham que permanecer. Isso possibilitou eles realizarem o que Deus tinha para eles realizar. Então a liderança ela nunca vai conseguir fazer coisa nenhuma sozinha. Aí eu por o próximo, em algumas coisas que a gente tem que às vezes aprender a reconhecer, porque Deus vai colocando as pessoas no nosso caminho, a gente tem que enxergá-las, a gente tem que ver isso. Então primeiro, mentores, pessoas que às vezes Deus vai colocar no nosso caminho para nos orientar, coisas que a gente às vezes não vai enxergar, às vezes são pessoas mais maduras que nós, mais experimentadas do que nós, que a gente tem que ouvi-los. Pensa no Jetro, né, o sogro do Moisés.
naquele momento, a palavra dele foi uma palavra que tirou um peso grande, né, das costas dele. Falou, não, divide essa autoridade aí, sozinho você não vai conseguir levar, não. Ele foi o mentor dele naquela hora, trouxe aquela orientação para ele naquela hora. Então, às vezes, é conhecer pessoas, e como eu disse, assim, às vezes isso vai acontecer, pode ser um livro, pode ser um autor, pode ser uma outra pessoa com quem você enxerga, mas ter esse alguém que vai trazer essas orientações para você. Não é ninguém que você vai seguir cegamente, ele também não interessa também ser seguido cegamente, mas é aquela pessoa que tem uma capacidade maior do que a nossa, uma experiência maior do que a nossa, ou muitas vezes, gente, pode ser até uma pessoa que ela pensa estar numa posição diferente da nossa, e ela consegue enxergar o que a gente onde está não enxerga. Essa pessoa vai saber dar a palavra para nós. A gente tem que enxergar os nossos apoiadores. Essa é uma área assim, que eu gosto muito de ministrar, desses ajudadores que Deus coloca na nossa mão. E acho que o momento mais tremendo assim, a gente enxergar os apoiadores é quando Moisés está lá, lutando, Josué guerreando contra os amalequitas, né? E ele levanta a mão, Israel ganha, ele baixa, perde, ganha, levanta, perde, aquela coisa lá. Quem é que vai ser a pessoa decisiva? Ele levou apoiadores com ele. Ele levou o Arão e ele levou o Ur, que a gente nem sabe quem direito esse Ur aí, mas estava lá, né? E esse Ur vai ser a pessoa, o apoiador, que um vai segurar num braço, outro vai segurar no outro vai sentar aí numa pedra e a mão dele vai ficar e vai ganhar a guerra ali. Então a gente tem que olhar esses apoiadores, né? Terceiro, a gente tem que enxergar os intercessores. Quem é líder, a gente precisa de pessoas orando por nós. Você pode orar muito, mas as suas orações não vão ser suficientes. Você precisa não é para você se escorar na oração de ninguém, mas para que essas orações somem com a sua oração. Eu fui pregar era uma conferência missionária e era sobre oração por missões, né? E aí a palavra que eu li era uma palavra, se eu não me engano, é 5:25 de 1 Tessalonicenses, que diz assim: irmãos, orem por nós, né? O apóstolo Paulo fala, irmãos, orai por nós. Imagine, como é que se sentiria orando pelo apóstolo Paulo, né? A gente pensa que o apóstolo Paulo era o super-homem, e ele sabia que ele não era. Então o que ele faz? Ele fala assim, ore por mim, irmãos, ore por mim. Você vai ver, ore para que Deus me dê a palavra, não abrir a minha boca. Ore para que a palavra tenha livre curso e prospere. Ore para que a gente seja livre dos homens maus, porque a fé é no meio de todos. Então ele está constantemente ali pedindo orações, e a gente tem que às vezes encontrar, porque Deus, o próprio Deus, e ele fala assim, se você sente de orar por alguém, ore mesmo, porque muitas vezes Deus está te chamando para isso. E a gente às vezes tem que reconhecer quem são essas pessoas que oram por nós e estimulá-los, compartilhar com eles aquilo que a gente achar. Eu sempre, quando converso com o pastor Paris, pede para a igreja orar por nós, pede para orar por nós. Nós temos essa necessidade de oração, e oração funciona, amém? Oração funciona. Quanto mais pessoas estiverem orando por alguém, por um líder, melhor, mais abençoado ele vai ser, mais próspero ele vai ser, porque a oração funciona. Sustentadores. Eu gosto daquela palavra assim, Deus fala o que para Elias? Vai a Serepta de Sidom, porque eu tenho determinado a uma viúva que te sustente. Então, ele não foi lá fazer turismo em Serepta de Sidom. Ele não foi lá fugir de uma situação difícil. Ele foi em um lugar dirigido por Deus, e o Deus que levantou Elias para ser profeta, o Deus que levantou Elias para ser quem ele foi o Deus que levantou aquela viúva para ser sustentadora. E aqui, a gente também pensar numa outra coisa, que essa mulher que foi levantada por Deus para ser sustentadora, se ela não tivesse obedecido, se ela não tivesse feito o que ela tinha que fazer, ela ia morrer de fome. Ela ia morrer de fome, porque a comida dela tinha acabado. E às vezes a gente pensa assim, vamos falar assim, racionalmente pensando, não, Deus deixou ir na casa de um rico, né? Quem pode me ajudar é alguém. Não, quem pode ajudar é quem Deus levanta para ajudar. Né? Independe de quanto você tem, quanto você ganha. Depende do seu chamado, da sua obediência. Você vai ser fiel naquilo. Aquela mulher foi fiel e Deus cuidou dela. Então conheceu os sustentadores, conheceu os discípulos. Quando eu falo aqui discípulos, você vê assim, quando Jesus escolheu os 12, ele ficou uma noite inteira em oração antes de chamar aqueles 12. Por quê? Porque isso é assim, Jesus não teve a multidão, mas Jesus nunca se impressionou com aquela multidão. Jesus nunca, tem uma multidão me seguindo.
de vez em quando ele você não quer ir embora, não é você não quer ir embora, não. Jesus fazia uma peneirada de vez em quando, dava uma peneirada de vez em quando. Ele tinha uma multidão e se virava assim, ó, quem quiser seguir a mim, vocês têm que negar a mim mesmo, tomar todos os dias sua cruz e me seguir. Vamos ia ficar meio assim, eu queria uma curazinha, uma bênção assim, né? E ele queria pessoas que realmente fossem seguidores. Ele escolheu os 12, um grupo bem seleto, mas esses 12 continuaram o que precisou continuar e fizeram o que tinha que fazer. E aí você pensar também nos sucessores. A gente fala sucessor, não estou falando sucessor do pastor, mas qualquer coisa que você estiver fazendo, você já tem que ter na sua mente que se amanhã você não tiver mais, se amanhã você não puder fazer, quem que vai continuar fazendo o que você está fazendo? Quem que vai continuar fazendo aquilo lá? A gente está no Vale lá 12 anos, mas eu quando cheguei lá já cheguei a ficar uns 5 anos e ir embora. Então tudo que eu fui fazer, eu sempre fiz já pensando quem vai me suceder. Então eu sempre fui, assim, hoje a gente cuida da rede de casais lá, mas ela anda sozinho. Por quê? Porque eu sempre tive a impressão, uma hora eu não vou estar aqui, então vocês têm que aprender a fazer as coisas. Nunca disse isso, porque também o pessoal também desanima, né, facinho, mas a gente vai passando para que as pessoas continuem. Aquilo que eu falei, a liderança é maior que o líder. A obra que Deus está fazendo é maior que eu e você. Eu posso um dia não estar fazendo aquilo, não posso estar na frente, mas aquilo que é de Deus tem que continuar. E vai continuar com quem? Com esses sucessores. O Moisés teve o seu olhar muito bom e ele viu o potencial de Josué, e Josué ficou ali do lado dele aprendendo as coisas, manteve Josué de lado. E quando aquilo era a coisa mais natural do mundo, gente, porque o Josué estava do lado dele lá e era ele que ia continuar aquela obra lá. E aí pode pôr aí, nós vamos falar do problema de sucessão, vamos já caminhando no final. Aqui ó, o reino não é nosso, é dele, só estou cuidando. A história não é nossa, é dele, é ele que está escrevendo a história da salvação. O amanhã não é nosso, é dele. Então, esse sentimento, essa que liderar, como se tudo pudesse ser passado para outro amanhã. Não há sucesso sem sucessor. Você pode cuidar de uma escola dominical, mas está tudo lá você, só você sabe fazer, só você consegue fazer. Você não preparou ninguém. Amanhã você sai, aí assim, até pode continuar, mas essa transição, né? Essas transições é que às vezes a gente tem que pensar, porque mesmo na Bíblia as transições elas foram muito complicadas. Põe aí o próximo, né? Você tem a crise do Samuel, porque o Samuel entrou em crise também. Quando eles falaram, eu quero um rei, ele falou, pronto, agora ninguém mais quer que eu lidere, né? Ele entrou em crise. Mas Deus falou para ele, não é assim não, eles estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, mas faz o que eles querem. E aí o Samuel, ele teve a maturidade de preparar o próximo líder. Ele teve a liderança, a maturidade inclusive, de quando aquele líder que foi levantado se mostrou que, na altura, receber a direção de Deus e já ungir o sucessor. Então você teve essa maturidade para fazer, mas você veja que essa transição daquele governo dos juízes para esse novo tipo de governo não foi uma coisa muito fácil de fazer. E toda a transição, ela é difícil, né? Toda a transição é difícil. Até mesmo uma coisinha que você, eu gostava mais daquele jeito, gostava mais daquele. Então toda a transição você tem que saber fazer ela do modo mais suave possível, para que não seja uma coisa em conflito. Saul não vou nem falar, porque Saul Saul, gente, ele não ficou muito bravo não, ele só queria cortar a cabeça dos sucessores, né? Ele perdeu anos da vida dele tentando acabar com Davi, né? As coisas que aconteceram com Saul foram muito tristes também, acho muito triste aquilo. Então Saul de fato entrou em crise. E aí você tem a crise das tribos do norte. Por que eu falo isso? Só que você vai ver, quando você lê 2 Samuel, você vai ver. Quando Saul morre, era natural, todo mundo sabia que havia uma promessa de Deus sobre Davi, e que Davi ia ser o sucessor, Davi ia continuar regendo. As tribos do sul já foram ao encontro de Davi e falaram, Davi, é o seguinte, você era que saía e entrava, e o Senhor falou que você ia nos suceder.
Então você vai ser o nosso rei. Só que as tribos do norte, não, Saul vai continuar sendo, a casa de Saul vai continuar sendo a nossa liderança. E durante muitos anos, houve essa guerra do norte com o sul, da casa de Saul com a casa de Davi, e porque eles não conseguiram enxergar, eles não conseguiram ver o que Deus estava fazendo ali. E às vezes nós precisamos, essa mudança de liderança de Saul para Davi, foi Deus quem fez. Mas levou 7 anos para que aquele povo lá do norte reconhecesse o que Deus tinha feito. Então eles falharam em enxergar essa sucessão. E quantas vezes a gente não gosta de um líder, quantas vezes a gente vai lá e isso, aquilo mudou, a gente não... há pessoas que o perfil dele, a personalidade dele não gosta de mudança. Gente, a mudança faz parte da vida. Aliás, dizem que a única coisa fixa nesse mundo é a mudança, né? Tirando Deus que não muda nada, nessa vida o resto, a única coisa fixa é a mudança. E quando Davi morre, gente, uma de sucessão também não era muito fácil, deu rolo também. Um filho que não era o sucessor, que ser o sucessor, já montou o ministério dele, sem o pai nem saber. Daqui a pouco o pai já tem que levantar da cama, e não é esse aqui que eu estabeleci. E não era muito fácil, porque eles tinham muitos filhos, e quem vai ser o sucessor vai ser sempre quem vai ser Então não foi fácil, mas no final seguiu a direção que Deus tinha estabelecido. Né? Então isso aqui para a gente ter uma visão geral. E esse texto aqui é um texto que eu escrevi há muito tempo, põe o próximo aí, mas eu queria ler esse texto com vocês. Põe o próximo, deixa eu ver se está bom para ler. Isso, acho que dá para ler, né? Para a gente pensar um pouquinho a ideia aqui é transmitir algumas coisas da liderança. Senhor, não quero ser líder, não quero estar à frente, não quero superiores dizendo o que devo fazer, não gosto de receber ordens, repreensões, cobranças. Enfada-me obedecer pessoas que muitas vezes me dão ordens incoerentes, inconsistentes, das quais discordo plenamente ou em parte. Dói-me obedecer regras que não criei e seguir diretrizes que não tracei. Quero ser livre em minhas escolhas, completamente livre, sem restrições, limitações, proibições. Mais fácil é sentar-me em meu banco e cobrar de outros os resultados e os frutos. Não quero conduzir pessoas, vai mudando aí, não quero conduzir pessoas que nem sempre serão mansas como ovelhas, mas geralmente indóceis como cabras selvagens. Não quero estar na frente, pois serei criticado por cada falha, esquecido em cada sucesso. Pesarão todas as minhas palavras e julgarão todos os meus atos. Viverei sempre no tribunal do povo, sentado ao banco de réus. Terei expectativas que não serão atendidas, estabelecerei metas que não me ajudarão a cumprir. Todos lançarão sobre mim suas muitas e grandes expectativas, e quando não atender, se frustrarão comigo e me condenarão. Terei que assumir tarefas que não são minhas e resolver problemas que não criei. Além dos meus já muitos e pesados fardos, acrescentarei outros infinitos que não me pertencem. Por tudo isso, meu Deus, vai mudando, por tudo isso, meu Deus, minha carne me ordena a dizer não ao teu chamado, ou pelo menos ignorá-lo como se não fosse comigo. Meu enganoso coração diz que não posso, que não consigo, que é difícil, impossível, que não tenho tempo nem recursos. Diz-me que vou falhar, que vou cair, que vou parar. Olho para o lado e procuro irmãos que são mais aptos e qualificados do que eu. Olho para a frente e penso que talvez algum dia, mas não hoje. Todavia, algo em mim não cala. Há uma voz, às vezes suave e às vezes firme, que me mostra algo diferente, o outro lado da questão. Vejo pessoas sem direção como ovelhas sem pastor, e elas seguem para abismos escuros e espinhentos, mas não há quem as conduza a caminhos seguros. Ovelhas que rapidamente mudariam seus rumos se ouvissem alguma voz, mas não há quem grite. Vejo vidas errando sem luz, caindo sem apoio, chorando sem qualquer razão. Estão doentes e não há quem as cure, perdidas sem que ninguém as busque. Estão famintas e sedentas de pão e de água também, mas de algo mais. Quão grande é a seara, quão poucos são os ceifeiros. E tu tocaste com teu fogo meus lábios, ungiste minhas mãos com teu óleo, acendeste meu coração tua chama, deste-me os teus dons e chamado, encheste-me da tua glória a ponto de transbordar, deste-me teu poder, e poder eu bem sei a responsabilidade. Não posso negar quem sou e o que eu tenho em ti. Não posso calar como quem não te ouve, nem me acomodar como quem não viu tua glória. Não posso enterrar o talento, nem deixar no fundo das águas o machado que tu me emprestastes. Pecarei se não fizer o bem que eu posso. Portanto, ó soberano Senhor, dos céus e da terra, já não posso conter teu fogo em mim,
nem manter calada a minha boca se meu coração está cheio da tua palavra. Não posso calar como os demais, nem dormir no fundo de um navio enquanto a tempestade assola e uma cidade inteira perece. Não posso receber tanto do teu espírito e comer tanto do teu pão e ao mesmo tempo permitir vidas oprimidas, vazias e famintas ao meu lado. Não posso, Senhor, não posso. Não posso mais conter meu espírito e nem o teu. Lágrimas vêm ao meu rosto, meu peito aperta por causa do teu chamado, tua voz agora soa como trovão, e tudo que eu tenho e sou dobra-se diante de ti nesse instante. Por isso olho para os céus, ergo ao teu trono minhas mãos, e na mais profunda agonia grito: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Deus nos chama para assumir a posição. Uma aula de liderança que eu dei, outro dia eu colocar na lousa assim, eu disse que se o reino de Deus tivesse um jornal, todo dia ia ter um anúncio assim: precisa-se de líderes, né? E o reino de Deus continua precisando de líderes, com todos os desafios que é a liderança, com todas as coisas que são a liderança, com toda a falhabilidade que uma liderança pode ter, é através desses homens falhos, é através das mãos humanas que as mãos divinas vão conduzindo os seus propósitos. Posso fazer uma oração com eles? Vamos ficar em pé. Pai querido e Pai amado, obrigado pelos teus filhos, obrigado pela tua igreja, obrigado pelos teus servos, obrigado pela tua obra aqui neste lugar. Ó Deus, que tudo aquilo que há no teu coração, ó Deus, seja manifestado neste lugar de uma maneira muito especial e poderosa. Que vidas sejam levantadas para realizar o teu propósito, ó Pai, para realizar o teu plano e o teu projeto. Tu és Deus, tu estás em nosso meio, ó Pai. Tu é um Deus que chama, tu é um Deus que estabelece, tu é um Deus que capacita. Ó Deus, tudo vem de ti, ó Pai. Renova as forças dos teus servos que já cuidam da tua obra, renova a força de cada um, ó Pai. Renova, porque o Senhor é Deus de toda força. Renova, Pai, renova. Dá a direção, dá a visão, dá a capacitação. Levanta os teus líderes e que cada palavra que eles lerem, aprenderem, Senhor, dessas lições da tua palavra, possa acrescentar coisas preciosas na vida deles. Te agradeço por tudo isso e te louvo, Pai, no nome do teu Filho Jesus. Falando com ele, escutei alguém me chamar. Ele falou: opa, tá certo, né? Isso é Deus chamando você. Quando ele chamar, você fala: eis-me aqui. Isso é a voz de Deus. Ou seja, alguém sabia a voz de Deus, mas ele era falho, né? Essas coisas, eu digo assim também para a gente, nada dessas falhas dessas pessoas é para criar em nós a ideia de que eu seja melhor, ou nunca para criar em nós a ideia de que eu tenho que desprezar toda a liderança, como acontece com o anarquismo, né? Não tem liderança nenhuma. Não, é para entender que a posição que eles têm foi dada por Deus, mas que eles são pessoas ali dependentes e carentes de ajuda, de apoio, e que eles também são falíveis. O segundo caso aqui é do Samuel. Samuel foi um líder tremendo. Ele talvez tenha sido o único juiz que teve um circuito completo, né? Porque provavelmente os outros juízes eram mais localizados, mas ele era aquele que exercia o seu trabalho desde Dan até Berseba. Ninguém tem dúvida, eles têm um chamado dele ali na meninice dele, ninguém tem dúvida de que ele é um homem de uma estatura espiritual muito grande, é um homem realmente de uma capacidade muito grande. Mas quando ele foi ficando idoso, e as pessoas chegam para ele e falam: você está ficando idoso, os seus filhos não são como você, vocês não tiveram o mesmo chamado que ele, e como é que nós vamos ficar nesse momento? Eles também já perceberam que eles precisavam ter uma liderança firme, sólida e permanente para que as coisas pudessem continuar. Eles viram isso. E agora Samuel vai ser o grande momento deles, porque Samuel morresse era um grande líder que tinha levado eles a um patamar de várias coisas, de unidade, de conquista, de temor de Deus, tinha levado eles a um patamar alto, mas agora corria o risco agora do Samuel partir e eles novamente baixarem e voltarem a estaca zero. Então o Samuel tinha também esse problema de sucessão. O Saul, e aí a gente também pensar, o Saul liderou 40 anos,
Não vamos dizer que ele só foi ruim porque ele não foi. Como rei, ele fez muitas conquistas, muitas coisas boas. Como ele, Deus começa a consolidar o reino, começa a criar aquela unidade, começa a dar um foco para eles começam a ir em direção aos objetivos que Deus tinha para eles, né? Então isso é muito forte. Mas a gente sabe que Saul cometeu algumas coisas e a gente vai assim, ele não esteve à altura. Obrigado. Ele não esteve à altura do que ele era. E aí a gente pensa assim, ele não era apenas um rei. E aí a gente pensa, nós também, não somos apenas líderes, nós somos líderes das coisas de Deus. Nós estamos trabalhando com as coisas de Deus. Então nós não somos, dentro da empresa, você tem líderes. Dentro do governo, você tem líderes. Você tem líderes até dentro do que não presta, gente. Até dentro da cadeia você tem líderes, isso é verdade. Eu li o Estação Carandiru, gente, o chefe da célula lá, o cara tinha que ser firme, também líderes. Mas nós somos líderes para levar as pessoas para a eternidade com Deus. Nós somos líderes nas coisas de Deus. E as implicações são muito maiores. Talvez Saul, se ele fosse líder de outra nação, não teria problema nenhum. Mas ele era líder da nação de Deus. Ele tinha que ter certos padrões que ele não tinha. Ele não estava cuidando de um povo qualquer. Ele estava cuidando do povo de Deus. Então o padrão de Deus, a exigência de Deus, o que Deus queria, era muito mais do que simplesmente uma liderança. Às vezes a gente pensa assim, tem muitos cursos de liderança, a gente pode fazer, vai aprender muitas coisas com eles, né? Vai aprender muito, mas nós não podemos esquecer que nós estamos numa outra esfera, nós estamos na esfera do reino de Deus, nós estamos na esfera em que a gente lida com as coisas de Deus. Então o nosso temor tem que ser muito maior, que foi o caso se a gente pensar, o que ele fez? Ele só não soube esperar, e ele se adiantou a Samuel, foi fazer um sacrifício que não lhe competia, e não matou quem tinha que matar. A gente fica até meio estranho esse negócio aí, mas eles eram instrumento do juízo de Deus e ele não foi o instrumento que ele deveria ser. Então ele não atingiu aquele patamar que Deus estava estabelecendo para ele. Então ele não esteve a essa altura. E Davi, gente, eu não preciso nem falar das falhas de Davi, né, gente? A gente fala sempre, né? Davi, com tudo que ele era, ele falhou na questão de Urias e Betseba, na questão de Absalão, na questão do censo. Davi foi essa pessoa que teve todas essas falhas. Tudo isso para a gente como líderes, entender, aceitar e orar a Deus pela nossa falibilidade, né? Pelas nossas falhas, colocá-las diante de Deus. Eu lembro aqui quando eu me converti com 15 anos, e aí os meus irmãos falam, aí eu ia na igreja de manhã, à tarde, à noite, aquela coisa assim, né, de convertido, tal. E eu lembro que um dia minha mãe e meus irmãos mesmo falaram assim, você é assim mesmo, você é exagerado, você começa as coisas com exagero, daqui a pouco você largou tudo isso, né? Eles falaram assim para mim. E aquilo me doeu, sabe por quê? Porque era verdade. Aquilo era verdade. E quando eu vi que aquilo era verdade, eu fui diante de Deus e falei, Deus, eu agora sei que isso aqui não é as outras coisas da minha vida, isso aqui é a tua vida. Então eu quero que o Senhor me dê graça para eu ir até o fim, corrigir isso de mim. Eu quero ser intenso, mas eu quero ir até o fim. Então você, às vezes, reconhecer, às vezes você é alguém que começou as coisas e para. Começa as coisas para. Às vezes você é alguém que você é um líder, mas na hora da dificuldade você desiste, quer passar para outro. Você começa a ver as suas falhas e saber assim, Deus conhece as suas falhas. Quando Ele chamou você, conhecia as suas falhas. E é onde você tem que ter essa humildade, esse quebrantamento. Eu já vi pessoas, e isso aqui é importante, eu conheci um homem revoltado, e ele falava assim, Deus não perdoou Saul só porque ele não esperou o sacrifício e porque ele não matou o Agag, e o Davi fez muito mais, Deus tolerou. Não é bem assim. Quando você olha para a vida de Davi, quando ele recebe a mensagem do pecado dele, ele se quebrando, se arrepende.
Saul, quando ele recebe o aviso de Samuel, ele falou, tá bom, mas fica aqui, vamos disfarçar aqui, fica comigo, faz de conta, tá tudo bem, né? Ou seja, ele não viu a gravidade do que realmente ele tinha feito, ele não entendeu realmente qual o papel dele, qual a representação que ele tinha. E a gente pode olhar para toda a Bíblia e talvez os personagens do Antigo Testamento, porque o mais ama é Davi. Davi é um homem apaixonado por Deus. Davi é um homem, essa paixão, esse zelo, essa compreensão de que Deus é o único, é o Senhor, que deve ser obedecido, que deve ser temido. Davi tem isso no coração. E com toda essa falibilidade dele, que só serve para mostrar a realidade da palavra de Deus, ele vai ter essa paixão por Deus, ele vai passar essa paixão por Deus para as próximas gerações. E até hoje a gente se alegra com os salmos de Davi, né? Até hoje a gente canta, até hoje a gente ora os salmos de Davi. Ele passou essa paixão, esse zelo por Deus, esse entendimento por Deus. Ele vai ser essa liderança que vai passar com toda a sua falibilidade, com toda a sua limitação. Davi vai conseguir passar isso. Vai deixar uma marca na história de Israel, vai deixar uma marca na história do mundo, vai deixar uma marca na nossa história, que eu falo assim que a gente gosta de cantar por causa de Davi, né? Porque Davi, ele não pôde construir o templo, porque ele derramou muito sangue, mas Davi, o que ele faz? Davi vai lá e faz a planta, né? Com a direção de Deus. Davi vai lá e dá o dinheiro para construir. Davi vai lá e organiza todo o louvor. Davi dá o inário para eles. Davi, a Bíblia diz que ele cria instrumentos musicais. Então esse homem apaixonado por Deus, com toda a sua falha, ele deixa a marca ali. Então a gente também tem que entender, saber, às vezes nós vamos olhar os nossos líderes, nós vamos às vezes enxergar a falibilidade deles, mas isso não é nenhum motivo para que a gente negue o chamado que ele tem ali, né? E está fazendo aquilo que eles têm que fazer. Claro que tudo isso vai ter sempre seu limite, mas a gente vê aqui Davi com todas as suas falhas, teve os seus juízos de Deus ali, mas ele fez aquilo que ele tinha que fazer, ele marcou aquela geração. E aí, pode ter o próximo. Então, essa consciência de falibilidade, como eu disse, tem que existir em nós. Essa consciência de falibilidade tem que nos levar a pedir ajuda quando a gente precisar, né? A gente não pode nunca... Isso é uma coisa... tem uma coisa que está acontecendo hoje, e assim a gente vai ficando triste, né? A gente está tendo um monte de suicídio de pastores, né? E às vezes a gente não sabe nem o que falar. Eu já sei que é errado ninguém ter suicidado, né? Isso eu tenho certeza. Mas a gente pensar que essas pessoas talvez devessem ter pedido ajuda, elas às vezes deviam ter exposto a dificuldade dela, mas às vezes o cargo de liderança, a posição, uma determinada situação, sei lá, impediu, a gente não sabe. Então eu acho que essa consciência de falibilidade, ela está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Né? Tá aqui, a gente está vendo esses homens aí, então a gente vai precisar de ajuda. E aí vai para o segundo ponto ali. Nós precisamos ouvir quem está ao nosso redor. A gente não vai ouvir qualquer pessoa, a gente não vai ouvir de qualquer maneira, a gente não vai ouvir sem filtrar. Mas se você tiver essa consciência de falibilidade, você vai saber que tem pessoas que têm palavras boas para te dar, que têm orientações boas para dar. Por que eu coloquei aqui Joabe, gente? Porque aquele momento, um dos momentos, quando Davi chega e quer fazer o censo, né? Quando ele chega nesse momento, o Joabe fala para ele, não faça. Deus multiplica Israel 10 vezes mais, mas não faça. Não é isso que Deus quer. Deus não quer. Ali o texto não diz muito o que aconteceu, mas provavelmente aquilo foi eu quero ver meu poder, né? Eu quero ver o que eu sou capaz de fazer, quero ver o poder do meu exército, né? Aquilo assim. Quero ver minha força. E Joabe estava vendo que era aquilo que tinha no coração de Davi, ele fala, não faça. Mas diz assim, a palavra do rei superou a palavra de Joabe. E ele foi feito. Se ele tivesse, e depois que aconteceu tudo, depois que veio as consequências, aí eu deveria ter escutado, mas aí já era tarde demais. Então a gente pensar que a gente precisa
de ouvir outros, né? De ouvir aqueles que estão mais perto de nós, às vezes de selecionar aqueles que a gente vai ouvir, de escutar. Não significa que tudo a gente vai fazer, mas a gente escutar. A gente tem que escutar, às vezes a gente tem que escutar a nossa esposa, às vezes nós temos que escutar nossos filhos. Você sabe que algumas coisas na minha vida, não vou falar agora não, para não passar muita vergonha, mas teve gente que me criticou, e na hora falou os negócios que criticou, que doeu o que a pessoa fez. Mas depois fiquei pensando, né, essa pessoa tem razão. E fui seguir realmente aquele conselho, e fui muito abençoado. E às vezes a gente pensa assim que não são só pessoas, às vezes pessoas que nos criticam, às vezes elas estão nos aconselhando também. Às vezes não sabe fazer, não tem sabedoria para fazer, não tem inteligência nenhuma para falar o que falou. Mas se é verdade, é verdade. Mas se é verdade, é isso mesmo. Então eu tenho às vezes que ponderar. Se Davi tivesse feito isso, ele teria realmente escapado de muitas coisas. A gente não sabe como é que foi os detalhes da questão do pecado dele com Betseba. Mas a Bíblia narra, na época em que os reis saem para a guerra, ele manda o Joabe e ele fica em casa. Talvez o Joabe falou, não, você devia ir, você devia ir com a gente. Não, deixa, hoje eu não vou não, eu vou. Mas era o compromisso dele, era para ele ir, ele também não ouviu. Então nós temos que aprender a ouvir outros, né? A ouvir outros, a escutar o que eles falam. Como eu disse, a gente vai filtrar, a gente não significa que vai seguir, mas se a gente tem uma liderança, a gente tem que entender que às vezes tem as pessoas ao nosso lado que vão dar palavras muito boas. Depois a gente vai ver outras coisas. Precisamos de profetas. O que eu quero dizer aqui com profeta? Profeta era aquele que falava. No caso de Natan, né? Natan vai lá. Natan foi uma pessoa sábia. Ele soube como falar com a autoridade. Ele soube como falar com Davi. Ele soube ser respeitoso e ao mesmo tempo passar aquilo que ele precisava passar. Nós precisamos ouvir. Cada pessoa tem a sua maneira de trabalhar, algo que é muito edificante para mim. Claro que eu tenho pessoas que me aconselham, que me dirigem, pessoas com quem eu converso, né? Pastor Aparício foi um deles. Nas horas que precisa, a gente compartilha alguma coisa. Mas assim, às vezes mesmo lendo alguns autores que são bons, abençoados, eles vão falar coisas que vão corrigir a nossa vida, né? Tem repreensões na nossa vida. Tem livros, gente, que eu leio todos os anos. Eu leio porque aquele livro tem uma mensagem. Tem um livro que eu leio, deve ser um livro que deve ter uns 20 anos de idade, chama-se Crise de Integridade. E ele foi escrito na época da queda de grandes pregadores, de grandes líderes, e ele dá uma mensagem totalmente bíblica, bem baseada na Bíblia, e eu leio todo ano aquilo para que tem que ficar no meu coração. De algum jeito é um profeta que está ali falando para mim, está repreendendo minha vida, né? Tem um livro sobre oração e pregação que eu leio todo ano, e ele vai falar sobre oração e pregação. Eu leio todo ano aquilo porque a gente tem necessidade, nós temos necessidade de ser corrigidos, necessidade de ser exortados. Eu ser líder, eu me tornei líder, eu não me tornei mais perfeito, infalível, não tornei nada disso. Eu ganhei uma responsabilidade pela qual vou ter que responder, então eu preciso ouvir. Então Natan, ele foi essa pessoa na vida de Davi, que o reinado de Davi poderia ter acabado ali, aquela mensagem que ele dá, revelando a falha dele, revelando o que havia acontecido, levou Davi ao quebrantamento, levou Davi à humilhação, levou Davi ao Salmo 51, e fez com que o reino continuasse, com todas as consequências que veio. Davi continuou ali, porque aquela palavra trouxe quebrantamento, trouxe arrependimento. Então nós precisamos de quebrantamento, nós precisamos disso, nós precisamos, porque a nossa falibilidade exige isso. E aí eu queria ver esse versículo com vocês, de Eclesiastes 4:13. Tem um autor, esse aí eu já... Eclesiastes 4:13, chamado Tozer, A.W. Tozer. E o que eu acho dele eu compro, e todo ano eu procuro ler um livro dele, e ele é isso mesmo, uma palavra de exortação, palavra de correção, e aqui ele fala assim, tem uma mensagem dele sobre isso, que ele fala: melhor é a criança pobre e sábia, melhor é a criança pobre e sábia, do que o rei velho e insensato, que já não se deixa mais exortar, né? Que já não quer mais escutar ninguém, que já não aceita mais correções para a sua vida.
essa coisa boa de Davi, esse quebrantamento de Davi que ele tem, essa disponibilidade, é uma coisa que conta muito a seu favor. Chega lá, esse homem é tu, Davi, ele se humilha. Chega lá quando ele vai lá e peca com a questão do censo, eu pequei, quando ele vê a consequência sobre o povo, ele fala, Deus, fui eu, não, o povo tem misericórdia desse povo. Então ele era alguém com essa capacidade de reconhecer sua falibilidade, de reconhecer suas limitações e de se voltar para Deus nessa situação. Então se tem algo, e continuar, porque isso Deus se agrada. Então Deus se agrada. Isso não significa ser um líder irresoluto, não significa ser um líder hesitante, não significa estar mudando de ideia toda hora, não significa não ter firmeza, não é nada disso. Significa, ao mesmo tempo que você avança com a firmeza que Deus te deu, com a graça que Deus te deu, mas você sabe quem você é, você conhece as suas falhas. Eu vou falar aqui, eu acho que isso aqui é importante. Elogio pode nos matar. Não que não seja bom, elogie. Mas você que recebe elogio, não acredite muito nele não, tá? Não acredite muito nele não, porque as pessoas às vezes te elogiam e há valor em você, mas eu gosto dessa frase aqui, quem se conhece a si mesmo não se tem grande conta, tá? A gente sabe o nosso pecado, a gente sabe a nossa limitação, a gente sabe a nossa falha, e muita gente ele acha que o elogio significa que ele não tem falha, mas tem, né? Tem. Por mais que te elogiem, por mais que te admirem, por mais que te reconheçam, e eu digo assim, reconhecimento em si é bom, né? É estimulante, ainda assim nós precisamos recebê-lo com temor, nós precisamos recebê-lo aos olhos de Deus, né? Porque Deus, ele conhece o profundo do nosso coração, ele conhece o profundo da nossa alma, e Deus não vê como vê o homem. E justamente orar e ser quebrantado é quando a gente se enxerga diante de Deus, e aí quando a gente se enxerga diante de Deus, a gente vê que não é lá grande coisa não, né? A gente vê que a gente não é lá grande coisa não. Então tudo isso nos ajuda a caminhar. Mas se a gente chega num ponto que não aceito crítica à minha liderança, aquilo que eu faço, eu não tenho nada para eu avaliar, para eu me avaliar que eu estou fazendo, aí a coisa é bastante séria. Então, falibilidade da liderança. O que mais para pôr o próximo? Deixa eu ver aqui que esse negócio às vezes. Isso aqui são coisas, isso aqui eu gosto. Uma coisa que o Senhor tem sempre falado muito comigo. Ninguém faz nada sozinho. Quem descobriu o Brasil? Essa aqui quem descobriu o Brasil? Quem foi? Não, porque numa cidade tinha um menino que estava um Colombo, né? Assim, né? Como? Os casos de hoje é difícil. O tema de hoje é difícil. Agora, tá bom, ele descobriu o Brasil sozinho? Pegou um barquinho e veio aqui? Não, tinha 13 caravelas com ele, tinha um grupo com ele. Davi fez o que fez sozinho? Não, ninguém faz nada sozinho. Né? Ninguém faz nada sozinho. Todos esses que fizeram algo, eles foram auxiliados por pessoas que não entrou, alguns entraram nome na história, alguns não entraram nome na história. Isso aqui é um exercício que eu já fiz, eu peguei o nome de todos aqueles que ajudaram o apóstolo Paulo. Gente, só Romanos 16 tem 25 nomes de pessoas que ele agradeceu, pessoas que reconheceram ele. Quando você vai lá, essa lista vai chegar a 40, 50, que em períodos diferentes, momentos diferentes, situações diferentes da sua vida, o ajudou. Então isso aqui é importante quando a gente olha para a liderança, e eu falo assim, às vezes tem um que é o homem-chave. Eu fui uma vez numa palestra de liderança, achei muito interessante, que ele falou assim do segundo, que o segundo, para todo líder, ele é o mais importante, porque é o segundo que vai dar às vezes a credibilidade, vai fazer a coisa andar. Aí ele mostrou assim um vídeo, como se fosse assim um escampadão grande, né? E aí um camaradinha pôs uma música bem alta, bem doida, aquelas músicas assim, e começou a fazer uma dança de maluco, sabe assim, né? Corajoso. E ficou lá, ele ficou uns 5 minutos fazendo aquela dança de maluco sozinho, todo mundo olhando para ele assim, dando risada, né? Só que daqui a uns 5, 10 minutos chegou um maluco, o segundo maluco lá dele, e começou a dançar malucamente lá dele. E aí, quando veio o segundo, veio o terceiro, aí veio o quarto, e daqui a pouco está todo mundo amalucado lá. Esse segundo é essa pessoa que
que deu credibilidade. E quando a gente olha para Davi, a gente fica até triste com algumas coisas que vão acontecer, mas o Joabe, gente, ele foi esse segundo. Só para você ter ideia, o Joabe, ele avançou contra Jebus, que era Jerusalém, e quando ele para tomar a cidade, ele fala assim: Davi, é o seguinte, ó, só falta um chute. É você que tem que dar. Vai lá e conquista a cidade, para não dizer que foi conquistei. Então você olha assim, você vê o que era fidelidade, o que era, né? O que era tá ali. Então Davi teve Joabe, teve outras pessoas trabalhando com ele. Às vezes a nossa tendência, né? A nossa tendência é às vezes ficar sozinho, é fazer as coisas sozinho, é tentar fazer as coisas sozinho, é ir sozinho. Jesus, Jesus, aquele que multiplicava pães, andava sobre as águas, transformava água em vinho, sabe quem é? Jesus pegou 12 para ajudar, que esses 12 para estar aqui comigo, para me ajudar, depois tem mais os 70 ainda lá em Lucas 10, ele pega os 70, está lá. Então, Moisés, a gente conhece, Êxodo 18, que ele vai ali, chefes de 100, de 10, de 50, de 5, né, tá ali, porque ninguém faz nada sozinho. Então a gente tem, às vezes vale a pena a gente tá lendo esses livros, 1º e 2º Samuel, e olhar os personagens secundários, né? E olhar um pouco para os personagens secundários, porque eles tiveram um papel muito importante. Eu ministrei muito esses tempos sobre o Marcos, né? O Marcos foi aquele que vai na primeira viagem missionária de Paulo, e aí ele não consegue ficar, a gente não sabe por quê, ele volta, deixa eles lá sozinhos. Quando é a hora de ir para a segunda viagem missionária, dá uma briga, porque o Barnabé quer levar, o Paulo não quer levar, e leva não leva, e briga não briga, e Bíblia bem suavemente, e houve uma tal contenda entre eles, né? Paulo não quer, Paulo riscou o coitado do Marcos da lista, não quer mais. Quando chega no final da vida de Paulo está lá. Então, né, Timóteo, quando você vier, traz o Marcos comigo, que ele é muito útil para o meu ministério, né? Então assim, a gente vai olhar, às vezes, a história desses personagens secundários que está ali, e Marcos vai ser auxiliar de Barnabé, vai ser auxiliar de Pedro, vai ser não auxiliar de Paulo, e vai, uma coisa tremenda do Marcos. Só existem, no mundo tem bilhões de livros, bilhões. Agora que estou falando aqui, tem mais um monte da cena. Mas desses bilhões só tem 66 inspirados por Deus, tá? E um deles foi o Marcos que escreveu. Então, às vezes a gente não olha esses personagens secundários, mas eles tiveram um papel muito importante. Então a gente olha para Davi, e ele teve primeiro teve esse braço direito dele, esse homem-chave dele, que foi o Joabe. Abre aí 2 Samuel, capítulo 8, só para a gente pegar um pouquinho aqui o livro.